Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela ALL TV, a TV da internet. Estamos também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, como de praxe, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Até a 13h, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesmo, 12:01. Vamos apresentar a partir de agora os nossos convidados de hoje, que vão tratar dos temas propostos por aqui, vão fazer análise e debate de todos os assuntos. Urian Fancelli, profissional internacionalista, ele também é escritor, crítico, candidato a deputado estadual pelo Podemos. Tudo bem, Urian? Seja bem-vindo. Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Também com a gente nessa nossa jornada de hoje, Caio Magnanelli. Ele é cientista social, antropólogo, consultor político, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, coordenador editorial da revista Vota e também organizador do Brasil Election Tour. Tudo bem, Caio? Bem-vindo mais uma vez. Olá, Mauro. Olá aos colegas que estão aqui no programa hoje. Olá, audiência. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Obrigado por aceitar o nosso convite e sempre colaborar com a gente, Caio. Também na nossa conversa, Luiz Carlos Mantovani Nespoli. Ele é engenheiro, administrador, superintendente da Associação Nacional de Transportes Públicos, ANTP. Tudo bem, Nespoli? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos colegas. Boa tarde aos seus ouvintes. Muito obrigado pelo convite. E fechando aqui a nossa bancada para análise e debate dos temas de hoje, o jornalista e empresário Raul Jafé. Seja bem-vindo sempre, Raul, tudo bem? Tudo bem, meu querido Mauro Friesman, nossos ouvintes, telespectadores, quem nos assiste pelo site a qualquer hora do dia ou da noite. É um grande prazer estar aqui com vocês. E eu queria cumprimentar o nosso querido Fausto Camunha, além da Zenilda, do Pedro, de toda a equipe, e você também, e aos nossos convidados, porque cumprimentar o sucesso do Orbis News, que é o site lançado pelo Fausto Camunha, que já está numa tremenda repercussão, já que reúne grandes nomes, inclusive como você, Mauro Friesman, que escreve muitíssimo bem. Obrigado pela presença, obrigado pelas palavras. O orbisnews.com.br, uma plataforma para artigos, para opiniões, abrindo aí para as mais diversas vertentes do pensamento, entre os quais também o nosso jornalista e empresário Raul Jafé, também sempre emitindo as suas opiniões. Esteja sempre presente com a gente. Raul, muito obrigado. 12:03 agora. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje. O Brasil vai eleger neste domingo novos deputados estaduais e federais, senadores e governadores e também o presidente da República, pelo menos em primeiro turno. Nessa reta final, as campanhas estão cada vez mais quentes. Em geral, na última semana de campanha, eleitores ficam mais sensíveis ao que os candidatos falam e também ao voto errático daqueles que votam de acordo com as pesquisas de intenção. As sondagens têm apresentado estabilidade há meses no cenário federal, enquanto a disputa pelo governo de São Paulo é cada vez mais intensa. Caio Magnanelli, sua avaliação sobre esse cenário de reta final. Geralmente, neste momento, os eleitores, em relação à eleição majoritária, já têm aí, em grande parte, né, os seus votos definidos, mas a grande questão é em relação à formação das casas de leis, dos parlamentos, do Congresso Nacional, as assembleias legislativas. Nesse momento, como é que você avalia que está o eleitor? Muitos acabam pegando o santinho na porta da escola na hora de votar, não avaliando exatamente esse momento de você pesquisar bem o candidato que vai ser escolhido para os parlamentos, né?
A gente tem que pensar nas eleições como parte de um fenômeno comunicacional. Assim, a sociedade, não adianta você tentar impor para a sociedade práticas que ela não detém, né? E óbvio que com o passar do tempo e com a experiência que as pessoas vão vivendo em relação a cada momento dessa interação dos poderes com a vida cotidiana delas, elas vão ganhando e adquirindo práticas tais e quais. O que é interessante, por exemplo, no que é o ritmo da campanha, então pensando no tempo das eleições, a gente tem um interesse grande nos cargos majoritários no começo das eleições, né? A gente diria aí nas 2 primeiras semanas, e um grande interesse no processo eleitoral como um todo nas últimas 2 semanas, em especial na última semana. Com o grande equívoco que foi a reforma eleitoral, você reduziu todos os prazos, quer dizer, você diminuiu o tempo de exposição da população sobre política. E aí fica difícil a gente ouvir coisas do tipo: o brasileiro não sabe votar, se no final das contas a própria elite política não se interessa em comunicar o que é votar e o que é escolher seus próprios mandatários, seus próprios representantes. Então, aí sim, o caso do Brasil, esse ano em especial, a gente teve o que a gente poderia chamar de endurecimento do voto, muito cedo, quer dizer, houve uma definição do voto, e aqui eu estou usando um pouco a terminologia estadunidense, que a gente tem a ideia de soft vote, hard vote, tirando um pouco daquele contexto, transformando isso em conceitos mais generalizados, seria a definição do voto e a indefinição do voto. Então, a gente teve uma definição do voto muito antecipada no Brasil. Isso tem a ver com o próprio ritmo que os políticos acabaram tomando durante esses últimos 4 anos. Então, você tem um adiantamento do processo eleitoral. Só que é muito interessante, só para a presidência. Para os governos, estados em geral, as pessoas demoraram para decidir, demoraram inclusive para descobrir quem são os candidatos. Então, de novo, a gente volta àquele problema. Temos um período eleitoral muito curto e uma exposição, um tempo de exposição de ideias muito reduzido em relação ao que é necessário, né? Temos deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores e presidente, sendo que os presidentes sempre tomam a maior parte do espaço de comunicação, óbvio, né? Por todo o interesse que as redes de comunicação têm também. Então, realmente, o que aconteceu no Brasil foi interessante, né? Você tem um cenário de definição muito, muito avançado, pouca definição em relação aos governadores, então agora as campanhas de governador começam a entrar em definição. Não é normal que o Brasil tenha um ambiente de definição para a presidência da República tão antecipado. Isso aconteceu possivelmente só 2 vezes, mesmo assim não aconteceu tão intensamente como aconteceu esse ano. Isso é normal para países menores da América Latina, né? Ou mesmo até para países grandes como o México. Isso é normal para países polarizados. É mais normal uma definição mais antecipada para países que têm uma prática política, um rito político polarizado. Então, de fato, os deputados tinham que ter se organizado. Essa eleição em especial era a eleição que o WhatsApp podia ter sido uma grande ferramenta. Mas por que eu estou dizendo podia ter sido? Porque isso tinha que ter sido começado a usar há 1 ano antes, pelo menos, da eleição. Porque agora não adianta querer disparar um montão de mensagem para o WhatsApp, porque a própria ferramenta vai te bloquear, além de você ter um potencial processo jurídico aí. Então, cada dia que passa, o processo político tem que ser mais permanente no Brasil. Raul Jafé, como é que você avalia esse momento, essa reta final, esse processo que não é permanente no Brasil, essa questão do preparo sempre para as próximas eleições, esse voto antecipado para presidente da República? E eu insisto nessa questão dos parlamentos. As pessoas não estão preocupadas com a formação dos parlamentos, votam de qualquer maneira. Claro que tem um eleitor que tem aí o voto consciente, mas a gente precisa prestar atenção nas casas de leis, porque o voto proporcional é aquele que vai mover o dia a dia das pessoas. São os parlamentares que vão definir as leis, são os parlamentares que vão fiscalizar a aplicação das leis, e muitos brasileiros, muitos eleitores não têm esse entendimento. Olha, há muitos anos eu protesto contra essa forma eleitoral nossa, que vai ocorrer esse ano, onde você tem que votar para 5 cargos, né? O que acontece, como foi bem dito aí pelo Caio,
e você também deu essa pincelada, as pessoas estão preocupadas com o presidente da República, nomes conhecidos, né? E que chamam mais a atenção do eleitor. Mas, como foi dito aqui, eu embora não acredite nas pesquisas, mas algumas delas dizem que, por exemplo, alguns dias antes da eleição, nós estamos aí a menos de uma semana das eleições, e 50% dos eleitores já se decidiram com relação ao candidato a governador do seu estado. Ou seja, você tem 50% em aberto. Quanto a senador, por exemplo, São Paulo tem só uma vaga para senador. E todo mundo sabe da importância que é um senador no processo legislativo, né? É o Congresso, é o presidente do Congresso. E nós estamos tendo aí praticamente quase ninguém se definindo ainda para senador. Acredito que essa definição para senador vai acontecer a partir de quarta ou quinta-feira, que as pessoas começam a se informar um pouco, porque muitos nem sabem que só tem uma vaga para senador, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Então, realmente, não é possível você fazer uma eleição para 5 cargos. As pessoas, você falou bem, Mauro, ainda se pega santinho no chão para ver em qual deputado estadual vai se votar, em qual deputado federal vai se votar. As pessoas pedem indicações. Uma coisa é você pedir indicação para um amigo que você entende que ele conhece mais a parte política, ele é mais ligado. Mas a outra é você não ter a menor noção do que um deputado até faz, né? Ou sequer se preocupar, chegando a uma semana da eleição, qual a importância de votar num deputado ou procurar um deputado estadual, um deputado federal para votar. É um absurdo. E outro absurdo também, que nós vamos comprovar com os números a partir de segunda-feira, é o número de abstenções. Eu acho que pior do que a ideologia de você gostar de um candidato mais à direita ou mais à esquerda, o pior de tudo é você se abster de votar, você não ir votar, sabe? Eu acho que é o pior. A gente está vendo senhores, senhoras de mais de 80 anos de idade, em péssimas condições físicas, saírem para demonstrar o seu valor patriótico, o seu dever cívico, e somente muito jovens, não vou votar em ninguém, não estou nem aí para a política, sabendo que nós estamos, vamos assim dizer, no bico do corvo, né? Mas eles que são jovens têm um mundo inteiro, vários anos pela frente, e estão abandonando. Então, é lamentável que a gente ainda veja isso no Brasil, apesar de tudo que já se falou nos últimos anos, quanta gente, e gente estudada, hein? Não é uma questão de educação só, não. É gente estudada, gente que tem diploma e que não está nem aí, não está afim de nada, não quer nem saber, e, sei lá, no máximo preocupado quem é o candidato a presidente da República. Então, por isso eu acho que deveria ser modificada essa forma de ser, de 5 cargos disputados numa mesma data, numa mesma eleição. Julian, o Raul levantou um aspecto importante, que é essa questão da abstenção, e por trás da abstenção tem esse pensamento, muitas vezes, eu não gosto de política, eu não quero participar de nada disso, enfim, então as pessoas acabam não comparecendo. A gente precisa resgatar, e os próximos eleitos terão esse papel, o sentido da política de que ela está aí para promover o bem-estar comum. As pessoas gostem ou não, é preciso pensar na política, porque ela é que move o dia a dia, ela é que vai tratar do buraco da rua, quando a gente fala aqui das questões municipais, ela vai tratar das questões metropolitanas, quando a gente fala no nível estadual, e os assuntos macro lá em Brasília, evidentemente. Exato, Mauro. Concordei com o que o Raul falou. A gente precisa resgatar o conceito original do que é uma democracia. Muita gente até define isso como apenas a vontade da maioria, né? Aí eu pego e brinco que o termo está até sendo banalizado. Até quando você está com um grupo de amigos e os amigos querem decidir qual sabor de pizza vão pedir, e fala assim, a maioria escolheu calabresa, então tem que ser, democracia.
Não, a democracia não é só isso, não. A democracia, ela, na minha visão, a melhor definição é um regime que transforma as visões populares em políticas públicas, ao mesmo tempo em que protege os direitos individuais. Então, ir para a urna, dar o seu voto, se posicionar, isso faz parte de você falar o que você quer de visão pública, qual que é a sua visão que você quer que seja transformada em política pública. E eu acho realmente muito triste que há menos de uma semana das eleições, saiu até um estudo semana passada, que de cada 10 pessoas, 7 ainda não definiu quem vai votar para deputado estadual ou deputado federal. Isso é muito preocupante quando a gente olha, por exemplo, lá para o Congresso, lá em Brasília. Quem que controla hoje a maior parte do orçamento, né? Então, e as pessoas estão brigando aí por presidente, estão ignorando os outros cargos. Então, a gente precisa conscientizar, todo mundo tem que conscientizar, principalmente os jovens. Isso deveria ser um trabalho que deveria ser feito já nas escolas, para formar aquelas pessoas que serão os eleitores daqui a 10, 15 anos, para a gente não ter que passar mais por isso lá na frente. Sim. Escolas, né, Nespoli, como destacou aqui o Urian, educação política. O Raul falava sobre a vaga de senador. Muita gente não entende o que é um senador, que é uma vaga majoritária, não é uma vaga proporcional. São 3 por estado. O senador é um representante do estado, tem uma ligação muito grande com o governador do estado, diferentemente do deputado federal, né, que é o representante do povo, assim como o deputado estadual também. Eu acho que esse modelo não está funcionando há muito tempo. Embora tenha sido reestruturado, nesse ano já tem novas regras aí imperando, né? Você não tem mais aquele puxador de votos que vai distribuir voto para, né, pessoas que tiveram menos voto, mas um modelo que ajudaria, digamos assim, seria um modelo em que o cidadão estivesse mais próximo do seu candidato, né? Da maneira que nós temos hoje, você vota em qualquer de qualquer região, de qualquer lugar, quer dizer, dentro do seu estado, tá certo? E é importante entender que, diferentemente dos acontecimentos municipais, daquelas questões municipais, muita gente não entende que muitas questões municipais estão afetas a problemas estruturais que são discutidos lá no Congresso Nacional, são discutidos nas Assembleias Legislativas, são parte do problema do governo federal, né? São parte do problema do governo estadual. Então, entender que essa eleição geral, ela trabalha com políticas públicas de grande espectro, de grande amplitude, nacionais, entendeu? Isso deveria ser importante. Agora, como conhecer isso sem a educação do que seja uma política pública e que reflexo isso vai ter na vida das pessoas, e como conhecer isso sem estar mais próximo do seu candidato? O que ele pensa sobre a saúde, o que ele pensa sobre a educação, o que ele pensa sobre a segurança, e no meu caso específico, no mundo em que eu vivo, o que ele pensa do transporte. Porque o transporte ele não é só municipal, apesar de muita gente entender dessa maneira. É necessário que entre o governo federal na história. É necessário, e eu posso explicar isso depois, porque que eu penso assim, é necessário que entre o governo do estado. Nós temos regiões metropolitanas hoje que as fronteiras só são conhecidas pela burocracia. O cidadão não vê fronteiras entre uma cidade e outra. Ele sai de um lugar nem sabe que está passando para outra. Então, isso deveria ser discutido do ponto de vista estrutural. Isso precisa de uma organização diferente de eleição e, ao mesmo tempo, como disse os meus colegas, precisa de educação. As pessoas precisam ser educadas para entender o que ela deve pesquisar no deputado, no senador, entendeu? É assim que eu penso. 12:19, este é o programa Gente que Fala, estamos pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, e vamos seguir aqui para o próximo tema. Com críticas ao negacionismo e como o fenômeno cresceu na pandemia, Urian Fancelli Baumgartner, que está aqui com a gente, lançou no ano passado o seu primeiro livro, chamado Populismo e Negacionismo, que segue cada dia mais atual. Entre fake news e a rejeição de fatos científicos,
O autor explora as causas e as consequências de teorias conspiratórias sobre temas como os incêndios da Amazônia e a vacina da Covid, além de falar sobre o uso do negacionismo como ferramenta para a manutenção e perpetuação do poder. O livro reúne sugestões de como combatê-lo. William, vamos falar dessas dicas para combater fake news e teorias conspiratórias. O que o seu livro traz a respeito? Bom, eu acho que o mais importante é a gente começar definindo, né, esses conceitos. A gente ouve bastante as pessoas falando sobre negacionismo e, negacionismo também é outra palavra que a gente precisa entender. E o que é isso? É você selecionar certos fatos ao mesmo tempo em que você ignora outros fatos igualmente relevantes para defender sua própria ideologia ou visão de mundo. Basicamente, como que funciona a cabeça de uma pessoa normal, né? Uma pessoa que não é negacionista. A gente pensa de determinada maneira, vem uma informação nova, um fato novo, a gente processa isso e passa a pensar diferente. Agora, os negacionistas, eles têm dificuldade de fazer isso. Eles não conseguem, eles sentem que se eles têm que mudar de ideia, o ego deles está ameaçado. Então, é quase uma ameaça para a autoestima. Então, o que eles fazem? A informação vem, ela não é processada, e aí eles refutam. Ou eles esperam sempre chegar aquela informação que vai confirmar aquilo que eles já defendiam. Por isso que eles distorcem bastante os fatos. E fake news. Fake news, ao contrário do que a tradução sugere, elas não são apenas notícias falsas, né? Mas notícias intencionalmente falsas, deliberadamente falsas, normalmente com um objetivo político por trás. E elas começaram a ser usadas há muitos anos, muitas décadas, mas só agora que elas ganharam essa proporção gigantesca por conta das redes sociais. Para você criar uma teoria da conspiração, por exemplo, as pessoas brincam que tem que ser muito, muito tapado para acreditar numa teoria da conspiração, né? Mas é um pouco diferente disso, porque essas teorias, elas exigem que uma pessoa seja razoavelmente inteligente para criar. Por quê? Elas brincam com meias-verdades, elas distorcem certos conceitos, então tem que ser uma pessoa até estudada para conseguir manipular. E como que a gente consegue combater isso? Também por meio da educação. Uma dessas maneiras é conscientizando as pessoas sobre o consumo de informação. Então, falar mesmo, assim, se receber alguma notícia de um site que ele tem um layout mais ou menos suspeito, né, uma aparência meio suspeita, pode desconfiar. Se não saiu na grande mídia, e agora fica até um pouco polêmico, mas se não saiu na grande mídia, provavelmente não é verdade, porque os grandes veículos eles estão atentos, né, aos principais acontecimentos na política, no país, e as pessoas precisam também diversificar os meios de onde elas consomem as informações. Por quê? Porque hoje, diferentemente de 10, 15, 20 anos atrás, quando você tinha somente os meios de notícia tradicional, tudo era um pouco mais filtrado. Hoje tem, por exemplo, uma pressa por quem vai publicar antes. E quando você faz as coisas com rapidez, o que acontece? Os erros passam, porque quem publica primeiro ganha mais cliques, ganha mais com publicidade. Então, isso a gente tem que estar atento. E diversificar, porque os meios, querendo ou não, grande parte acabam tendo uma tendência mais para um lado ou para o outro. E hoje, como a gente tem uma diversidade de veículos, é importante que a gente tenha, que a gente se confronte, que a gente crie esse tipo de tensão psicológica com informações de visões diferentes, até para a gente conseguir pensar por conta própria. Em relação às fake news, como é que a gente separa aquele que não consegue perceber que determinada coisa é fake news e aquele que porque fake news é assim, ela sempre vai ter um elemento verdadeiro para tornar crível, né, para parecer verdadeira por completo. Ela é parcialmente verdadeira. Então tem que ter aquele ponto para parecer crível.
Então, como é que a gente separa a pessoa que não consegue perceber isso daquela que percebe, mas que repassa fake news, sabendo do que se trata, com o objetivo, eu sempre falo aqui, de ver o circo pegar fogo? Então, tem algumas maneiras que a gente pode fazer isso. Uma delas, e aí por isso que eu volto sempre que a gente tem que conscientizar, porque cada um vai ter que fazer isso individualmente. Mas acessar constantemente os sites de agência de checagem, que hoje existem vários sites para isso, né? Que eles desmentem as principais fake news. Buscar, e aí esse aqui é um desafio também, buscar até mesmo erros gramaticais que aparecem nessas fake news. Grande parte das pessoas acabam nem sequer assim, elas nem leem essas notícias antes de repassar. Por quê? Porque o ser humano, isso eu tive que estudar para poder escrever esse livro, a gente tem alguns vieses cognitivos dentro de nós. Todo mundo tem, só que em diferentes intensidades. Um deles, por exemplo, é o viés confirmatório, que é a tendência humana de querer confirmar aquilo que a gente já pensa. Quando você explica para alguém que surgiu um vírus novo para uma doença e que não existe um tratamento e não existe uma vacina, e aí, como que essa pessoa vai entender que não existe uma vacina, que não existe um tratamento? Aí surge alguém que diz, tem, esse remédio aqui funciona. Para a pessoa leiga, pessoa comum que não entende de química, que não entende de biologia, é muito mais fácil acreditar que algum remédio que tem por aí vai funcionar. Então, isso acaba alimentando o viés confirmatório, ao invés de você entender a complexidade de todo um processo químico, um processo biológico, a diferença entre o vírus e uma bactéria, pelo qual esse remédio não funciona. Então, quando as pessoas recebem isso, tem outro fator também, que é a tal da amnésia da fonte, que você recebe algo, você não sabe de onde recebeu, você não sabe de onde vem essa informação, mas você automaticamente já tem aquilo como verdadeiro e passa adiante. E as pessoas, por incrível que pareça, que acabam caindo nisso, não são aquelas sem estudo, não são, óbvio que em grande parte sim, mas nem todas são aquelas sem estudo, aquelas que tiveram baixa escolaridade. Muita gente estudada acredita nisso. E um fato chocante que comprova isso é a gente olhar, por exemplo, essa teoria de que vacinação faz mal. Em Bangladesh, que é um país que tem uma educação péssima, 97% das pessoas acreditam que as vacinas fazem bem para a saúde, né? Que elas ajudam a proteger. E na França, o número de pessoas que suspeitam das vacinas, que não acreditam, que são contra, é 1/3 da população. E a França tem uma educação muito maior que Bangladesh. Sim. Então, por que isso acontece? Porque as pessoas, por exemplo, ao terem um pouco mais de estudo, já acabam se achando especialistas, né? Você tem acesso a uma rede social que te dá aquela falsa sensação de erudição, né? Que é uma coisa que você não tem. Você sabe de tudo porque tem acesso a tudo e vai virar especialista porque leu em uma linha. E as coisas não são desse jeito e todo mundo sofre. Quantas vezes a gente não vai no médico e sai de lá pé da vida porque o médico não passou o remédio, não receitou o remédio que a gente queria que ele receitasse? Sim. Então, é algo que a gente tem que combater, tem que ter humildade para combater isso. Eu só queria fazer um pequeno à parte. Eu não li o livro do Urian, gostaria até de ler, porque é um tema bastante atual, né? O que nós temos que tomar muito cuidado é não taxar a pessoa de negacionista e, no caso, falar, olha, você é obrigado a aceitar tudo o que eu falar. Se você não aceitar o que eu falar, você é negacionista e já estão querendo até criar leis para punir isso aí, porque se eu falei ao contrário, eu estou divulgando uma fake news e, portanto, seriam atos antidemocráticos. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque você falou muito bem, na França, o pessoal tem uma escolaridade maior e ele tem o direito de contestar. Uma coisa é você ser único e contestar, por exemplo, uma eficácia ou um futuro sintoma que uma vacina pode dar,
quando todo mundo é unanimidade e dizer que aquilo não dá problema nenhum, uma coisa é aí você se torna um negacionista. Agora, quando você conversa com outros especialistas e eles também põem em xeque, também põem em dúvida, porque não há nada comprovado, você não pode taxá-lo de negacionista. O direito das pessoas de pensarem e questionarem não pode ser, ele é sagrado, não pode ser retirado sob hipótese nenhuma. Uma coisa é você afirmar, outra coisa é você falar, olha, eu tenho minhas dúvidas, há controvérsias. As pessoas podem, com certeza... Isso que nós temos que tomar cuidado, porque senão a tua verdade já não será a minha verdade. E se eu não aceitar a tua verdade, eu serei punido por isso, que é o que já está se fazendo. As pessoas, elas realmente devem sempre ter o direito de questionar, de pensar, de ter a liberdade própria. Eu, inclusive, faço parte do Livres, que é um movimento que defende a liberdade por inteiro, tanto a liberdade na economia, quanto a liberdade na nossa vida pessoal. Porém, muitos negacionistas gostam de se considerar céticos. Só que o ceticismo, ele é muito diferente do negacionismo, porque ele é algo positivo que é usado na ciência para a construção de novos conhecimentos. Então, quando o cientista se depara com um fato novo, ele usa esse ceticismo dele para mudar a maneira de pensar, criar uma nova teoria. Quando a gente fala, por exemplo, em negacionismo climático, obviamente que vai ter alguém, um especialista em qualquer área, que vai querer contestar. Tem gente até hoje que não acredita que o ser humano está acelerando o processo de mudanças climáticas. Só que quando você olha para os dados, 97% dos cientistas dizem que o ser humano está fazendo isso. Então, existe um consenso nesse meio que o consenso, na minha opinião, deve ser a opinião a ser adotada. Mas isso não impede com que as pessoas questionem. Ok. 12h32, o programa Gente que Fala vai fazer uma parada rapidinha agora, a gente vai para o intervalo, um gole de água para cada um aqui, na sequência, mais assuntos para a gente debater e analisar. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para 13h agora, estamos de volta. Você está no programa Gente que Fala, ao vivo, pela UOL TV e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. E vamos aqui ao nosso próximo tema. Elaborada pela Associação Nacional de Transportes Públicos, a publicação Eleições 2022, O Caminho da Mudança, Propostas para um Transporte Público de Qualidade e uma Vida Melhor, foi enviada às lideranças partidárias e coordenações de campanha dos candidatos nas próximas eleições, agora no domingo. O documento reúne propostas estruturadas em 6 capítulos, são eles: atualização do marco legal do transporte público coletivo, qualidade e produtividade, priorização do transporte público coletivo urbano, financiamento dos investimentos e do custeio e transparência. Luiz Carlos Nespoli, como é que foi a receptividade deste documento, desse trabalho pelos partidos, de uma maneira geral? E um ponto que você tratou na nossa conversa anterior, né, as pessoas, muitas vezes, até saindo de uma cidade para outra, no aglomerado, no metropolitano, nem percebem, né, esses limites, né, de uma passagem de um local para o outro, né, o que demonstra a necessidade de políticas públicas de transporte entre esses municípios, seja por ônibus, seja pelo metrô, seja pelo trem de subúrbio, enfim. Nós temos no país uma divisão federativa que dá competências distintas sobre o sistema de transporte, né? Então, a União, por exemplo, compete à regulação do sistema, as grandes políticas de transporte, né? A Política Nacional de Transportes. Isso está lá no Executivo, mas especialmente no Congresso. Aos estados, eles incumbem os sistemas intermunicipais, que ligam 2 cidades, enfim.
E, especialmente, o grande desafio dos estados são as regiões metropolitanas que se avolumam no país, né? Hoje, no país, tem mais de 50 regiões metropolitanas. Só aqui em São Paulo, nós já estamos com 6 regiões metropolitanas. Então, ao município é a competência urbana, do sistema de transporte urbano. O que tem a ver esse nosso documento numa eleição geral para o país? Exatamente porque nós entendemos, aí todo o setor já entendeu, são parceiros nossos nesse documento, os operadores, a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, os fabricantes, a Anfave e a FAB, como também os fóruns e secretários municipais de mobilidade urbana. Porque todo o setor, toda essa cadeia produtiva de transporte já entendeu que o modelo vigente ele não está sendo capaz de oferecer o que o povo necessita e, ao mesmo tempo, a um custo, a um preço e tarifa que possa ser acessível a todos, tá certo? Então, o nosso objetivo com esse documento é levar recomendações que sejam de natureza da União, que seja da natureza do Estado e que, no fim, vai reverter lá no município para o cidadão comum. Veja, 50% de tudo que se movimenta, pessoas, né, das pessoas que se movimentam na cidade, o transporte motorizado, são feitos por transporte público. Se nós entendermos que o acesso à cidade, a mobilização das pessoas na cidade tem a ver com a economia da cidade, com o desenvolvimento socioeconômico da cidade, ou seja, toda a cidade é beneficiária de um sistema de transporte que funcione. Porque o cidadão vai trabalhar de balcão numa loja, mas o comprador também vai a essa loja. Vai à saúde, vai à justiça, vai à escola. Então, o consumo daquele que o consumo da cidade para das necessidades básicas do cidadão são feitas por deslocamento, né? As pessoas se deslocam. Então, é aí que entra a União, ou seja, a responsabilidade também é da União. Metade do PIB, a cidade é a grande geradora de PIB nacional, e metade desse PIB municipal ele é propiciado pelo deslocamento das pessoas que trabalham e consomem na cidade. Então, nada mais justo de que a União participe desse processo. Assim grandes cidades mundiais. Grandes cidades mundiais, todo o Estado nacional, mas as províncias participam do processo de circulação nas cidades, inclusive com recursos não tarifários. Ou seja, hoje já se compreendeu, você citou aí os 6 pilares, um deles é o financiamento do custeio. O sistema de transporte não pode ser custeado apenas para o passageiro que paga. Eu acho que grande parte da população talvez nem saiba que aquele pobre que paga a tarifa integral está pagando também para um idoso, ou está pagando para um estudante que às vezes nem precisa daquele desconto. Esse benefício social é legítimo, é importante, né? Ninguém é contra isso, né? Mas quem não pode é pagar aquele indivíduo que não tem, e não foi ele que decidiu sobre aquele benefício social. Por isso que a lei hoje de mobilidade urbana já disse, se você decidir por um benefício social, você tem que dar os recursos necessários para suprir. Então, esse financiamento de custeio, por exemplo, que na Grande Paris não é pago mais do que 35% pelo passageiro, aqui no Brasil é pago pelo cidadão comum. Então, o financiamento do custeio também não está funcionando. Falta financiamento da infraestrutura. Assim, por que o sistema de transporte não melhora? Ele não melhora porque ele não tem investimento. Ele precisa de investimento. O sistema de transporte é um sistema de engenharia, ele precisa de via, ele precisa de estrutura, ele precisa de terminais, ele precisa de equipamentos. E isso tudo, sabe de onde vem esse recurso? Da tarifa. Então, não é possível que você possa desenvolver tudo o que é necessário para ele ter qualidade com recurso unicamente vindo da tarifa, né? Então, é necessário que você reduza custos, ok. Você tenha redes melhores, ok. Isso é importante, isso é necessário, isso é um desafio. Mas qualquer custo que você terá lá na frente, ele não pode ser pago apenas pelo cidadão comum. Ô, Nespoli, eu quero voltar para o tema anterior, das fake news e das teorias conspiratórias. Eu vi que você tinha pedido a palavra, e é que eu precisava encerrar ali para o nosso intervalo, mas eu volto aqui com
com a sua avaliação, sua análise sobre aquele tema, até para ouvir o Maianelli também, é que eu tive que parar ali para aquele intervalo, mas vamos seguir. Veja só, a sociedade é uma sociedade de representações, é assim que eu vejo, né? Todos nós estamos, nesse momento, representando uma entidade que reúne todo o setor de transporte público, né? Nós somos representantes de algo, ou seja, setorizado, ou aqueles grandes comunicadores que são os representantes, né, da televisão, das rádios, enfim, os deputados, senadores são representantes. Ou seja, nós vivemos uma representação. Eu pegaria uma palavra que o Irian disse, que é o consenso. O que faz a sociedade ter um equilíbrio, né? Equilíbrio nas suas relações? É o consenso sobre as estruturas, que são institucionais. E essas estruturas institucionais são comunicadas por aqueles que representam institucionalmente tudo. Então, se nós falarmos de educação, eu começaria por aí. Esse público que gera notícia, que gera informação, tem que ter maior responsabilidade. Tem que saber o que está dizendo, porque se ele tem um impacto emocional sobre as pessoas que estão assistindo ou ouvindo ele tem responsabilidade por passar uma mensagem equivocada, né? Veja, você tem institutos de ciência, você tem revistas técnicas, revistas científicas, ou seja, toda a estrutura social nossa é baseada em representação que nós, como um pacto social, construímos como verdadeiro. Agora, moleques, sem nenhum tipo de qualificação, se imaginam ser influenciadores de coisas erradas, essa estrutura nossa institucional tem que combater, porque senão você destrói aquilo que une, digamos assim, dentro de uma faixa tolerável de consenso, que move a sociedade. Então, nós não podemos ter gente com importância nacional falando bobagem, criando... Sim. Né? É assim que eu vejo. Então, nós temos que começar pelos mediadores, né? Os mediadores não podem ser irresponsáveis. Caio Maianelli, o respeito ao consenso. O consenso não existe, né? Mas eu queria tomar a oportunidade para falar o seguinte. A gente está organizando aqui no Brasil, o Brasil Election Tour justamente é uma das maneiras que uma comunidade de consultores e uma iniciativa que a gente chamou de Worldwide Elections, né? É uma iniciativa de consultores, meios de comunicação, para dar conhecimento, né? Fazer conhecer os processos eleitorais no mundo. Então, esse processo, essa iniciativa começou no Chile. Nós tivemos já uma atividade na Argentina, onde o Ministério do Interior, lá da Argentina, que é quem organiza as eleições, recebeu um grupo de estrangeiros, haviam brasileiros lá, haviam dominicanos, haviam colombianos, haviam pessoas de toda a América Latina visitando o processo eleitoral argentino, e agora a gente está fazendo a mesma coisa no Brasil, justamente como um dos espaços possíveis de construção dessa possibilidade de combater a fake news e os desmerecimentos sobre o sistema eleitoral brasileiro, né? Então, a ideia, a gente está fazendo esse tour aqui, estamos recebendo, o Brasil Election Tour é uma atividade, onde a gente está recebendo secretário de Estado colombiano, o responsável pelas eleições da Colômbia está vindo para assistir com a gente essas atividades, deputados argentinos, deputados haitianos, imprensa paraguaia, imprensa argentina, a gente tem gente da América Latina inteira, consultores políticos que vão vir para conhecer o processo eleitoral brasileiro através dessa iniciativa que a gente chamou de Brasil Election Tour, aí do grupo Worldwide Elections. As atividades são basicamente, sexta-feira a gente vai visitar uma instituição eleitoral, né, para conhecer da boca dos operadores como funcionam as eleições, né? Vamos visitar um comitê de campanha e vamos, no sábado, ter um dia de palestras com especialistas que fizeram parte das campanhas eleitorais no Brasil, comentando o que foi essa jornada eleitoral. E no domingo vamos acompanhar o processo eleitoral da contabilização dos votos. Então, eu penso que o que o Irã falou em relação à fake news é muito interessante, essa ideia
de que para a gente combater a gente tem que informar, né? Não há outra maneira, quer dizer, a gente está buscando aí uma solução mágica que seja tão eficaz e violenta quanto a produção de fake news a sua forma de se espalhar, mas não existe uma resposta violenta a esse tipo de violência. A resposta é voltar ao clássico, informar, mostrar, abrir, transparentar. E é isso que a gente está tentando fazer no Brasil Election Tour, transparentando um pouco mais o processo eleitoral brasileiro para a comunidade internacional. Ah, sim, e vamos para o Paraguai. Então, dia 30 de abril, quem quiser conhecer o processo eleitoral paraguaio também, a gente vai estar lá fazendo o mesmo processo. Vamos ter acesso à justiça eleitoral, vamos ter acesso a candidatos, vamos conhecer a fundo as eleições desse nosso vizinho, o Paraguai, que é um dos países mais importantes em termos comerciais com o Brasil hoje. Agora, o que a gente vê hoje em termos de formação de opinião, Caio, e isso é um fenômeno provocado pelas redes sociais, as pessoas fechadas ao contraditório, as pessoas seguem os seus chamados influenciadores digitais naquele sentido de que aquele me representa, ele fala o que eu gosto, ele fala o que eu penso, ele fala o que eu quero ouvir. Diferente de outras épocas, onde você abria vários jornais, lia vários editoriais, não tinha lá uma opinião formada a respeito, ou até tinha, mas estava aberto ali ao contraditório para poder confirmar aquilo que você já pensava ou até reformar aquele pensamento. Então, a gente está diante de um desafio que tem levado à intolerância, que é o que a gente vai falar logo em seguida aqui, que é a violência política. Eu queria a sua avaliação sobre esse fenômeno das redes sociais para a gente passar para o próximo tema. Se a gente for falar de violência política, ela aparentemente ela é incentivada dentro das redes sociais, né? É normal, assim, é preciso pensar que existe um nível de violência política que é conhecido e faz parte do próprio jogo político. Então, eu vou dar um exemplo do ano de 2020. 2020. O atentado que aconteceu a uma candidata em São Vicente, né? E de fato, a Baixada Santista, a gente não está indo longe, gente, a gente está indo aqui, né? Aqui, a 100 quilômetros de São Paulo. A Baixada Santista tem vários casos de candidatos que são ou assassinados, ou roubados, ou enfim, a gente já viu isso muitas vezes, brigas de família em Magé, por exemplo, do lado do Rio de Janeiro, do lado da antiga capital da República, ou do Império, enfim, a antiga capital do Brasil, do ladinho tem gente se matando por causa de política. Mas a gente nunca viu nesse nível que a gente está vendo hoje, de fato, que em relação às postulações e percepções de políticas nacionais. Então, pela primeira vez, a gente vê eleitores se matando, né? Matando outro eleitor, na realidade, por conta desse tipo de coisa, nesse nível. Porque as brigas eleitorais, a violência política, ela normalmente acontece no nível municipal, às vezes no nível estadual, mas no nível, assim, esse nível que chegou de fanatismo, ele tem prejudicado. E isso tem muito a ver com essa construção da bolha, Mauro, que você comentou, essa construção de bolha que as redes sociais, elas aproveitam. Penso que existe aí uma lógica que é a super segmentação, né? Que é uma lógica de mercado, uma lógica da ideia de vender e sustentar um pequeno mercado através de um público que tenha uma quantidade de dinheiro suficiente para sustentar aquele mercado, e no caso agora a gente tem uma supersegmentação das opiniões políticas. Essa supersegmentação é basicamente uma coisa que já vinha da modernidade, eu penso que o marketing já tinha planejado isso, proposto isso enquanto estratégia, inclusive, de venda. Ela é tomada pelo marketing político de certa maneira e, obviamente, ela é intensificada com as redes sociais, uma vez que você tem na palma da mão aquilo que você quer. E é isso que te oferecem. Te oferecem exatamente aquilo que você quer. Não te oferecem e não te constroem como uma pessoa que deve ouvir aquilo que você não gostaria de ouvir. Te constroem como uma pessoa mimada hoje, que só deve receber e só deve ouvir aquilo que você quer.
Então, é nesse espaço e aí tocando um monte de disciplinas entre psicologia, comunicação e marketing, que a gente está vivendo aí hoje. Raul Jafé, dando sequência aqui a essa questão da violência política, a eleição presidencial deste ano está temperada por um componente que aprofunda a polarização verificada nas pesquisas de intenção de votos. Crimes provocados por divergências políticas. No último final de semana foram pelo menos 3 crimes, partindo de lados distintos, além de uma série variada de insultos e agressões. A situação preocupa principalmente pela escalada da violência, que pode crescer ainda mais durante o pleito e durante a apuração dos votos aí no final de semana. Por que está acontecendo isso? Por que estamos saindo do campo das ideias para o embate, para as vias de fato? Às vezes a gente vê isso dentro das próprias casas de leis, os nossos próprios representantes indo para as vias de fato, e é isso agora nas ruas, né? Eu queria passar, só comentar rapidamente, Mauro, aquilo que você falou um pouco antes, que antigamente, até alguns anos atrás, talvez 10 anos atrás, nós tínhamos opinião formada, nossa opinião vinha, né, para aqueles que se interessam, né, pela vida do país, né? Não estamos falando dos alienados, estamos falando de todos nós aqui que estamos interessados na vida do país. A gente tinha opinião formada por algumas revistas, 3 ou 4 revistas de boa circulação. Você tinha opinião formada por 3 ou 4 telejornais ou debates de algumas poucas redes de televisão. Era essa e alguns 2 ou 3 jornais de grande circulação. Eles formavam a nossa opinião. Com a chegada das redes sociais, você abriu para várias tendências e várias explicações. Eu mesmo cheguei a ficar desanimado e até não tive mais interesse em continuar em programa de rádio lá pelos anos 2010, 2011, porque quando eu estava em grupos de amigos, de conhecidos, e pediam minha opinião, e eu falava sobre certas coisas que a gente discutia diariamente no nosso programa Falando Francamente, algumas já achavam que eu era louco, que eu estava inventando teorias da conspiração, que eu estava citando fatos absurdos. 10 anos depois, esses fatos todos se comprovaram. E essas pessoas falaram: Raul, nossa, a gente achava que você era doido, hoje a gente vê que você estava certo, pelo amor de Deus, como é que você sabia de tudo isso há tantos anos atrás? Então, eu quero dizer o seguinte, hoje as redes sociais abriram as opiniões. Tem o seu lado negativo, mas tem o seu lado extremamente positivo. E entrando na questão da violência, eu diria o seguinte, a nossa imprensa e as pessoas, somente nesse momento político, estão cometendo o mesmo erro grave quando eles colocam, exemplo, torcedores corintianos se encontraram com torcedores palmeirenses na boca do metrô, e aí saiu pancadaria, e o torcedor corintiano matou o palmeirense, e o torcedor são paulino que estava lá acertou uma facada no torcedor santista. Espera aí, isso não é torcedor, isso é marginal. Ele pode gostar do mesmo time que eu gosto, mas ele é bandido, ele vai lá para brigar, ele vai lá com pau, pedra, em turma para derrubar outra torcida. Entendeu? Que também é tão bandido quanto eles, muitas vezes. Então, peraí, nós não vamos confundir. Agora, começar a dizer que o cara usava uma tatuagem de um candidato, então ele matou o outro. O outro era partidário do outro candidato e matou o outro. Tudo bem, matou porque discussão existe em tudo quanto é lugar. Quanta gente morre em discussão em bar? Por futebol, por mulher, por política, por tudo. Nós não podemos dizer, culpar o fulano que sei lá, falando a palavra, o cara que é eleitor do Bolsonaro, ou culpar o eleitor do Lula, ou que seja do Ciro Gomes, de quem for. Não pode falar o eleitor dele. Esse camarada ele pode ter uma preferência por um político ou por outro, mas a índole dele é outra questão. Ele pode matar por política, ele pode matar por esporte, ele pode matar a própria mulher em casa, ele pode fazer... Essa pessoa tem um problema pessoal, nós não podemos levar isso para esse lado. Segundo lugar,
Eu acho que vai ser aceito o resultado das eleições, quaisquer que seja o candidato A, seja o candidato B, que são os principais polarizados aí nessa questão eleitoral. Seja qual for que ganhar, não vai ter esta violência que já falaram que ia ter no 7 de setembro e não teve, não haverá violência nenhuma. Todos serão obrigados a acatar o resultado e vão acatar, com certeza. Okay. 5 minutos para 1h da tarde, perguntas da nossa audiência, o tempo está bem apertado, vou pedir brevidade para todo mundo e eu começo com o Nespoli. Seu Jaime do Jardim Bonfilholi está com a gente, ele pergunta o seguinte, Nespoli, seria viável no Brasil o transporte ferroviário de passageiros de longo percurso, a exemplo dos Estados Unidos? Bem breve, Nespoli. Desde que você tenha financiamento compatível, né? Está previsto em São Paulo o trem ligeiro entre São Paulo e Campinas, né? Isso está anunciado pelo governo. Agora, essa é uma equação financeira complicada, porque o custo é elevado, né? Você precisa de uma demanda razoável para que você tenha tarifas competitivas. Mas não é viável, assim, além de distâncias de 200, 300 quilômetros, 100 quilômetros, né? Onde a demanda se concentra, né? Então, é isso. Não é ruim, é bom para a sociedade, é bom para o sistema, especialmente em São Paulo, em que as rodovias estão congestionadas, você já está no nível de congestionamento absurdo, né? É isso. Ok. Urian, bem breve também, Jonas Martins está no Instagram, ele quer saber a sua opinião sobre a existência hoje de empresas claramente especializadas em criar fake news e teorias da conspiração. Sim, Jonas, obrigado pela pergunta. Existe, isso foi comprovado por uma empresa de análise de dados, inclusive eu falo disso aqui no meu livro, que conseguiu constatar similaridades, por exemplo, nas eleições de 2018. Os sites que espalhavam teorias da conspiração do partido de extrema-direita espanhol Vox, às vezes tinham até o mesmo layout, o mesmo design, a mesma aparência e até o mesmo conteúdo que sites aqui de candidatos do Brasil. Então, com certeza, sim. Existe um mercado para isso. Caio Maianelli, Marina Coutinho no Facebook pergunta a sua avaliação do noticiário sobre o Brasil transmitido pelos canais internacionais. Aliás, você está onde agora? Você está no Brasil para acompanhar o nosso processo ou você está fora? Tô. Eu acabei de chegar do Paraguai. Cheguei sexta-feira, passo essa semana aqui, volto para o Paraguai, depois vou para a Argentina para participar de um congresso e espero ficar no Paraguai para as eleições presidenciais lá até maio do ano que vem e volto para o Brasil para fazer as prefeituras aqui. Então, vamos aproveitar a sua avaliação do noticiário sobre o Brasil lá no Paraguai, nessa transmissão pelos canais internacionais. Te digo porque eu saio dessa entrevista e entro numa entrevista para uma... Eu tive uma entrevista hoje numa rádio argentina, entro numa entrevista para uma rede colombiana, agora às 14h, e à noite faço outra entrevista para uma rádio argentina. O Brasil, ele chama muita atenção da opinião pública dos países hispano-americanos. É uma coisa que é diferente, porque a nossa opinião pública ignora praticamente a existência dos países hispano-americanos, isso por um agenda setting muito claro de afastar o Brasil da liderança que ele naturalmente possui sobre o bloco como um todo. Então, a gente tem, sim, uma visualização bastante interessante, há muitas pessoas interessadas, a opinião pública estrangeira é interessada no Brasil, em especial desses principais países mais próximos, e o que se vê é justamente a preocupação com essa violência que está se gerando. Os casos de violência foram muito sérios, e essa preocupação ela é uma preocupação que já vem desde o começo do período dessa gestão, desde 2018, só vem crescendo e agora tem se consolidado com esses casos reais de atentados à vida de outros. E a imprensa internacional está muito atenta a isso. Sim. Raul Jafé, Luciano Trindade, no YouTube pergunta: a economia global está realmente muito perto de uma grande recessão, como prevê grande parte dos economistas? Bem rapidinho, Raul. Olha, realmente está. Né? Justamente eles que mais
bombardear a nossa Amazônia, a destruição da nossa Amazônia, agora, por causa da guerra da Ucrânia, tiveram seus combustíveis vindos da Rússia cortados ou a alto preço e estão começando a queimar combustíveis fósseis, ou seja, vão poluir 10 vezes mais o planeta do que eles diziam que o Brasil poluía. A economia realmente da Europa está numa recessão, eles estão com problemas sociais enormes ali dentro, e o Brasil vai bem. A nossa economia vai crescendo, é uma das poucas do mundo que cresceu bastante nesses últimos tempos, porque o povo brasileiro é muito trabalhador e é muito criativo. E, se Deus quiser, nós vamos ocupar muitos lugares que hoje são ocupados por países europeus. Vamos pôr um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe. Participaram com a gente Urian Fancelli, profissional internacionalista, escritor, crítico, candidato a deputado estadual pelo Podemos. Caio Maianelli, cientista social, antropólogo e consultor político, diretor da Associação Brasileira de Consultores Políticos, coordenador editorial da revista Vota, organizador do Brasil Election Tour. O Luiz Carlos Mantovani Nespoli, engenheiro e administrador, superintendente da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos, e o Raul Jafé, jornalista e empresário. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCom, na técnica da UltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UltV, a direção-geral do Alberto Luchetti, e você do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela UltV. Muito obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.